Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Saber Direito Debate. Você que sempre nos acompanha já sabe, durante toda a semana, a possibilidade de adquirir conhecimentos jurídicos com os professores convidados do Saber Direito. E no Saber Direito, debate a possibilidade de conhecer um pouco mais a respeito dos professores convidados que nos honram com a participação aqui nos estúdios da TV Justiça, passando um pouco dos conhecimentos respectivos para a sua preparação para concurso, para a sua vida profissional, para a vida. Hoje nós contamos com a presença da professora Mônica Queiroz, a quem eu agradeço a presença aqui nos nossos estúdios, professora. Carlos Eduardo, eu que agradeço. Olá, amigos de casa. É um prazer muito grande estar aqui na TV Justiça. Os alunos que com certeza acompanharam as aulas durante a semana vão saber um pouquinho mais agora a respeito, rapidamente, é claro, do currículo da professora, que é professora de Direito Civil, mestre em Direito Civil pela PUC de Minas Gerais, é professora do curso de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, em cursos preparatórios para concursos públicos e exames da Ordem dos Advogados do Brasil. É autora de diversos livros jurídicos. Daqui a pouquinho, na nossa bibliografia, vamos repassar estes títulos para você, telespectador amigo da TV Justiça. Durante a semana, a possibilidade de acompanhar a aula específica sobre a pessoa jurídica no Código Civil de 2002. Também vamos falar a respeito de alguns tópicos relativos a estas aulas, mas antes, como sempre no primeiro bloco, vamos saber um pouquinho mais a respeito da pessoa em si, que está hoje dividindo o nosso espaço junto com você, amigo da TV Justiça. Professor, uma pergunta que já virou tradição aqui no Saber Direito. Por que a escolha do direito? Bom, Carlos, a pergunta não é uma pergunta fácil, né? Não é uma pergunta fácil. Mas, enfim, o direito, para mim, não foi fácil escolher aos 17 anos, que é uma idade em que a pessoa é muito jovem, né? Muito imatura para tudo, imatura para a vida. E não foi fácil para eu escolher o direito, porque eu estudei 9 anos de música, 9 anos de piano e órgão. Tocava piano muito, apresentava em recitais, me apresentava em recitais, tinha uma recepção positiva da família, do público, nos locais que eu me apresentava. E aos 17 anos eu estava para fazer um curso pré-docente para virar professora de piano e de órgão. Acontece que, bom, chegou o vestibular aos 17 anos, eu muito jovem, eu teria que escolher, fiz um teste vocacional. E nesse meu teste vocacional deu música, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o direito. E por que eu escolhi o direito? Acho que era o mais normal, entre aspas, né? Acho que era o mais normal, era o mais comum. Acho que se eu falasse em casa que eu ia estudar música, ia ficar um pouco... não que meu pai fosse contra, ou minha mãe, mas acho que era o mais... Eu fui pelo caminho normal. E daí eu escolhi o direito e não me arrependo disso. Agora, aí leva justamente uma pergunta que a gente sempre tem, se fala muito em paixão pelo direito. Claro que a música, com certeza, era uma paixão, ou talvez seja até hoje, provavelmente ainda é. Como foi isso? O direito também se transformou numa paixão, ou a música ficou com um lugar reservado para as horas vagas, como a verdadeira paixão? Como é que foi trabalhar com isso? Ô Carlos, eu posso te dizer que hoje a música, para mim, ela é só ouvindo, não tocando. Desde que eu entrei na faculdade, parece que foi um marco divisório. Eu parei de tocar ali, e nunca mais toquei. É uma coisa impressionante. Nunca mais toquei, embora completamente apaixonada, ter dedicado 9 anos da minha vida à música, desde a infância. Eu entrei na faculdade de Direito, e aí, chego respondendo a sua pergunta, eu posso te dizer que a paixão pelo direito veio a substituir a paixão pela música, mas a música que eu tocasse, que eu produzisse. Mas, de todo modo, eu posso te dizer que hoje eu estudo direito escutando muita música, diversos estilos, diversos gêneros de música. Então, se você me pergunta, substituir uma paixão por outra, acho que sim. Agora, não resisto. Vários estilos de música. Alguma preferência? Alguma preferência? Sim, tem um cantor que eu gosto muito, que é o Michael Bublé, alguns chamam de Michael Bublé, que é um cantor de jazz. Gosto também de um cantor que é o Luiz Miguel,
música espanhol, ele canta em espanhol, né, Luiz Miguel. Todo mundo fica, quem é Luiz Miguel? É um cantor de música que ele canta em espanhol e é muito, muito bonito. Eu digo que eu nasci velha, porque eu gosto dessas músicas desde a infância, eu gosto dessas músicas dessas pessoas mais maduras, assim, e esse estilo de música que me apraz, atualmente. E esse estilo de música, ele ajuda, por exemplo, a estudar? Por exemplo, na hora, vai se fazer por exemplo, preparar uma aula, ou mesmo se preparar para um concurso durante aí as diversas fases da vida. Até esse mesmo estilo de música ajuda um pouquinho a fazer o estudo ficar mais gostoso dessa forma? Sem dúvida, Carlos, porque a música, eu digo que quando eu tiver filho, eu não tenho filhos ainda, mas quando eu vier a ter, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa criança numa escola de música. Por quê? Porque a música ela é útil de duas maneiras. Ela faz você desenvolver uma série de habilidades. A música é matemática, aquela questão de compasso, de harmonia e beleza, sobretudo, né? Um mundo mais bonito. E, ao mesmo tempo em que há isso tudo para o desenvolvimento, para o amadurecimento da própria inteligência, da memória, do ritmo, da matemática da pessoa, quando essa pessoa se torna adulta e vai estudar, que é o que acontece comigo, para mim é muitíssimo interessante. Vila Lobos já tinha uma frase muito interessante que é a seguinte, o ouvido de dentro não se confunde com o ouvido de fora. Você pode estar num lugar que talvez tenha ruído e conseguir produzir ali intelectualmente, tudo. Agora imagine bem se esse ruído for um ruído positivo, um ruído belo ao seu sentir, né? Então, eu entendo que é muito positivo. Eu faço uma pergunta aqui, particularmente quando a gente percebe a área de atuação de cada professor de direito, que para muita gente pode soar assim meio esotérica, vamos dizer assim, mas quem conhece sabe que isso tem uma relação. Por exemplo, nós já tivemos professores de direito, mas que tinham uma paixão por matemática, ou começaram na engenharia, por exemplo. E aquilo que se chama de universo cognitivo da pessoa, ou seja, essa vivência, ela acaba influenciando de diversas formas na vida, na sua elaboração de vida. Aí eu lhe faço a seguinte pergunta, com base exatamente nisso. Música é ritmo, é percepção, é sensibilidade. Essa formação musical, ela influenciou na própria percepção do direito, em relação ao próprio estudo no dia a dia, não propriamente nesse sentido de ouvir música para estudar direito, mas na percepção justamente do direito nos seus institutos. Existe essa relação? Sim, Carlos, eu acho que sim, porque nós vamos ter vários aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da leveza que a música traz, uma vez que o direito é tão pesado. O direito em si é muito pesado. Então, se você associar ali a música, ela vai trazer uma leveza para você. Quando jovem, se você já estudou música, você vai ter ali um desenvolvimento ali intelectual e matemático muito interessante que você leva até para o direito processual civil, direito processual penal, porque a gente sabe que essa esfera processualística aí, ela é totalmente matemática. Eu tenho um irmão que estudou física na UFMG, e depois ele se formou em Direito e hoje ele é um exímio professor de processo civil, Direito Processual Civil, como ele diz, Direito Processual Civil. E o que acontece é que, por quê? Porque o Direito Processual Civil é matemático. E voltando para a música também é matemática. Olha, nada disso foi preparado. Eu vou fazer umas perguntas, a professora vai ficar assim, não foi avisada de que ia me perguntar isso. Mas eu vou tentar fazer um paralelo aqui. Acho que a professora vai entender bem direitinho. Por exemplo, se pegarmos os vários ramos do direito, poderíamos fazer assim um paralelo em relação a tipos de música? Por exemplo, o direito civil, ele seria mais Bach ou seria mais Mozart? Essa até é fácil, né? Uma pergunta difícil. Pode ser uma terceira opção também, não tem problema. O direito civil, ele é muito próximo da nossa realidade. Então, a gente teria que eleger aí um músico que seja próximo da nossa realidade. Então, como quando você me perguntou de início, que estilo de música você gosta de ouvir? Quando eu te respondi, gosto de ouvir Michael Bublé, gosto de ouvir Luiz Miguel. Se você fosse me perguntar o direito civil, para mim, Mônica, é Luiz Miguel e Michael Bublé. Uhum. Então, agora, se para você, Carlos, o seu dia a dia é bar, o direito civil será bar. Você caminharia por aí. Quer dizer, talvez essa visão de bar já seja porque seja uma visão mais assim de quem vê de fora o direito civil, uma coisa
pesada, mais distante. E, na verdade, um dos segredos do próprio direito, do estudo do direito propriamente dito, é você adentrar por ele e ter uma percepção mais próxima. Isso aí talvez sem dúvida, muitíssimo próximo da nossa realidade. O direito civil, eu ouso dizer que é o mais próximo da nossa realidade. Por quê? Eu posso dizer isso como professora já há alguns anos de direito civil. Eu até comento dentro da sala dos professores, com os outros professores, dos diversos ramos do direito, né? Tem lá um professor de direito penal, e um professor de direito do trabalho, um professor de direito processual civil. E eu costumo comentar o seguinte: como chega pergunta na aula de direito civil? A aula de direito civil, por quê? Porque é muito mais fácil você celebrar um contrato nessa tarde, você se casar, você se divorciar, você ter um problema em uma propriedade, você querer usucapir algo, você ter uma pessoa jurídica, né? É muito mais fácil isso tudo, você ter um problema sucessório, um parente seu faleceu, do que, por exemplo, se você matar uma pessoa essa tarde. Ou você tem algum parente que está preso. Então, eu costumo dizer que a aula de direito civil é uma aula repleta de indagações. Repleta de indagações. Diferentemente, por exemplo, de uma aula de direito penal. Nunca dei aula de direito penal, não. A minha área é o direito civil. Mas por que eu falo assim? Talvez seja até uma frase leviana, mas o que eu digo é: por que o direito civil incita mais questões do que o direito penal? Porque um aluno, ao final de uma aula, ele pode te perguntar de um contrato, ele pode te perguntar de um direito a alimentos, mas é difícil de um aluno chegar próximo a você e dizer assim: ô professor, o meu pai foi preso, e o que eu posso fazer? Isso é mais raro de acontecer. Não que não possa acontecer, mas isso é mais raro. Então, por isso que eu digo que o direito civil ele é muitíssimo próximo da nossa realidade. A todo tempo a gente vive o direito civil o dia inteiro. E por isso que a aula de direito civil é uma aula repleta de questões, de indagações, de dúvidas. Uma pergunta já meio profissional aqui também é com relação àquela história de se existe pergunta, com perdão do termo, se existe pergunta imbecil, na verdade. Ou toda pergunta tem uma base. Existem muitas histórias engraçadas também, já adiantando um outro ponto. Bom, Carlos, esse ponto é muito interessante, né? Porque quando você me pergunta, existe pergunta imbecil, existe pergunta idiota, se eu disser a você que não existe, eu acho que eu vou estar sendo demagógica. Eu estarei sendo falsa. Claro que existe, vai depender ali do caso concreto, do que está acontecendo ali dentro daquela sala, de quem é a pessoa do aluno, sobretudo. Porque quando lhe chega uma pessoa que está ali no início do curso, essa pessoa, imagina que ela tem o direito de perguntar diversas coisas, às vezes fazer conexões indevidas com outros ramos do direito, e isso acontece com muita frequência. Agora, no cursinho preparatório para concurso, né, e já tem alguns anos que eu estou nessa área, tem 7 anos que eu dou aula em cursos preparatórios para concurso, eu observo que, por vezes, chegam perguntas para a gente que a gente fica assim: puxa vida, mas isso é uma pessoa que é bacharel em direito, está formulando essa pergunta, isso muitas vezes decepciona o professor. Mas qual que é a nossa missão